Eu coloquei vocês de host. Pô, acho que o pessoal tá conseguindo entrar já. Boa, então sejam todos bem-vindos. Já temos bastante gente chegando aqui, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar uns minutinhos para que todo mundo consiga acessar o link. Enquanto isso, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Coloque aqui, usem o chat aqui para comentar de qual empresa vocês são, em qual cidade vocês estão. Legal. Marcelo de Curitiba, Camila São Paulo, Marcos São Paulo, bastante gente de São Paulo. Legal. Vamos esperar só mais uns minutinhos e aí a gente já começa. Deixa eu ver, mas já tem mais gente entrando. Mais uns minutinhos. Vamos lá, acho que podemos começar, para não atrasar o pessoal que chegou no horário. Então, vamos começar aqui. Então, eu sou a Laís, eu sou aqui do time de marketing da Pipefy, sou Community Manager e vou ser a host aqui do nosso Meetup de hoje. Muito obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos para esse primeiro Meetup do ano. Estamos muito felizes de tê-los aqui. Antes de passar a palavra aqui para os nossos especialistas, eu vou passar só uns recadinhos aqui iniciais. Então, para qualquer questão que vocês tenham, qualquer pergunta, qualquer dúvida, usem o Q&A. Aqui embaixo do vídeo tem o Q&A, então usem ali o Q&A para enviar as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. A nossa equipe está aqui atenta às perguntas e aí a gente vai respondê-las. Durante o webinar ou no final, a gente vai ter uns minutinhos também para responder. A gente também tem o chat, então fiquem à vontade para enviar ali no chat qualquer comunicação que vocês precisem, qualquer problema de áudio, qualquer situação que vocês precisem aqui se comunicar conosco, usem o chat. E a gravação desse meetup vai ser enviada, quando finalizarmos aqui, vai ser enviada por e-mail a todos vocês. E aqueles que se registraram também não conseguiram participar, também vão receber essa gravação por e-mail. Então, vamos começar. Então, estão prontos para desvendar aqui os segredos da segurança empresarial na era da transformação digital? Então, para esse papo, convido aqui os nossos especialistas para assumir o palco e se apresentarem. Então, Kainan e Danilo, fiquem à vontade. Boa.
Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aí nesse nosso primeiro meetup do ano. Meu nome é Caína Gomes, eu sou o Data Protection Officer aqui na Pipefy, responsável pelo time de privacidade e proteção de dados. E tenho aqui na minha companhia meu amigo Danilo, que vai estar se apresentando também. Boa, pessoal, boa tarde. Também agradecendo a presença aí de vocês. Eu sou o Danilo Cordeiro, sou coordenador de cibersegurança e IT Governance aqui na Pipefy. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de segurança, trazer algumas práticas que a gente utiliza aqui também, compartilhar com vocês algumas coisas. Lá, você tá mutada. Opa, estão me ouvindo? Agora foi, acho. Problemas técnicos. Bom, então, dois feras aqui conosco aqui da Pipefy, vão compartilhar aqui um pouquinho com a gente do conhecimento deles, e acho que para começar essa conversa, seria bacana a gente entender como avaliar e como garantir a segurança da informação, das informações, né, na nossa empresa, e quais são as boas práticas aí que vocês trazem para essa conversa. Boa. Boa, vamos lá. Eu acho que só não passou o slide aqui para mim. Não sei Você se pra consegue vocês. passar o controle do slide pra gente, se você quiser? Fica mais fácil. Bom, falando um pouquinho, né, pessoal, sobre a avaliação de segurança das informações da companhia, a gente consegue e a gente pretende sempre fazer um estudo dentro do nosso ambiente, entender como que nossa empresa funciona. E um dos pontos mais importantes para que as práticas e as aplicações de segurança elas sejam realmente feitas da melhor maneira dentro da organização é a gente trabalhar fortemente com a conscientização, né? Conscientizar os nossos colaboradores do porquê que a segurança da informação e a privacidade dos dados ela é tão importante e como isso traz valor para o nosso produto e também para a nossa companhia, falando isso relacionado aos nossos clientes que também nos solicitam um programa de privacidade, um programa de segurança mais robusto. Então, trabalhar a conscientização, pelo menos no meu ponto de vista, é um ponto muito importante e que nenhuma companhia deveria deixar isso para segunda instância, porque você tendo um colaborador conscientizado, os seus terceiros também conscientizados das suas políticas de privacidade e segurança, eu acredito que isso acaba tornando o ambiente ali muito mais seguro, as pessoas muito mais alinhadas. Então, eu acredito que a conscientização é um ponto-chave para a gente também tratar nesse programa e avaliação de segurança da sua companhia. Boa. E sem contar também, né, que hoje a gente tem sofrido muitos ataques de phishing, engenharia social, né? Conscientização ali é importante para a gente conseguir trazer ali, né, essa conscientização para que as pessoas entendam como funciona um golpe, como se proteger também, né? E daí eu já faço o gancho para a próxima, né, que é a questão da proteção também. Além de conscientizar, né, a gente tem que pensar bastante na proteção também, né? Então, a proteção de todos os nossos ativos, né? A conscientização, a gente está pensando na proteção das pessoas, né? Então, algo que nós precisamos olhar principalmente para a proteção das pessoas, né? Porque hoje a gente percebe que os golpes aí eles têm sido muito mais comuns, né? É, atacando pessoas, porque já é um passo a menos, né? Mas nós também temos que ter essa proteção da nossa empresa, né? Então a proteção ela vem desde firewalls bem configurados, antivírus bem estruturados ou soluções que nos deem uma certa segurança também, né? E tomem atitudes para a gente. E eu levanto uma questão, né? Pra quem está participando aí do webinar, pensar um pouco em como está hoje o nível de proteção da sua infraestrutura, o nível da proteção dos seus dados, né? E se vocês já possuem políticas ou algo nesse sentido. Políticas também que norteiam isso é muito importante, então é legal não só termos as proteções, mas políticas ali que norteiam, né, esses tipos de proteções. Com certeza, falando um pouco também sobre a questão da proteção, eu acho que é super importante, né? A gente, para poder medir a quantidade de proteção que a gente pode ter e também a necessidade que a nossa empresa tem para ter esses programas funcionando, é ter um budget bem alinhado a esse tema, porque hoje em dia a gente sabe que soluções de segurança e privacidade não são soluções baratas, mas pelo menos dentro da Pipefy a gente consegue defender essas soluções porque elas se pagam, né? Hoje a gente tem alguns estudos, inclusive um estudo da IBM de 2022, onde o investimento em soluções de segurança
estão atrelados ao ROI da companhia. Então, existe um retorno de investimento relacionado às questões de segurança, às soluções de segurança, porque a gente vive vivendo nesse mundo cada vez mais digitalizado, nesse mundo cada vez mais voltado a dados, voltado à segurança da informação, onde as pessoas estão criando mais essa conscientização do quanto o dado delas vale, ter soluções bem qualificadas, soluções que são padrão de mercado, soluções que vão nos entregar um nível de serviço muito bom, é importante. Então, a gente poder adequar esse budget para que a gente possa contratar as soluções, mas também sem onerar muito a nossa companhia, porque a gente sabe que esse budget ele tem que ser dividido para outras questões dentro da fase de segurança da informação, da gestão de segurança da informação, é muito importante. Então, eu acredito que a gente falar um pouquinho de budget é importante, né, Dan? Com certeza. E muitas vezes as empresas, né, ali, as pessoas, elas acham que para a gente conseguir ter proteção, a gente conseguir ter um time de segurança robusto, com qualidade, a gente precisa investir em soluções muito caras de segurança. E hoje a gente tem muita coisa que a gente consegue resolver, a gente consegue fazer dentro de casa, às vezes com um script simples, com uma visão, né, de segurança. Tem várias soluções open source hoje que conseguem, né? Então, isso é muito interessante. Tem soluções robustas que são muito caras, com certeza, mas não necessariamente somente soluções caras vão resolver problemas de segurança, né? Então, quem ainda não tem um time de segurança pode começar com algo mais simples, pode começar com soluções open sources e aos poucos vai evoluindo isso, né? E criando essa parte também. E além disso, né, a gente fala que um dos pilares aí, a gente vai falar de acidentes também, né? Mas a gente fala também de vulnerabilidades, né? O importante é a gente ter uma identificação, né, de vulnerabilidades em nossos sistemas, quando nós trabalhamos principalmente com soluções SaaS. Então, identificar bastante ali quais são as falhas que nós podemos corrigir, o que nós podemos corrigir, né? Para que a gente não gere incidente. Tendo uma gestão de vulnerabilidades, nós conseguimos ter uma prevenção de incidentes, né? Então, a gestão de vulnerabilidades, ela é muito importante. Eu sempre falo, né? é, e, e trago aqui também para vocês que a segurança da informação, ela é como um muro, a construção de um muro. E cada tijolo, ele faz parte dessa proteção, né? Nós vamos construindo aos poucos ali, colocando tijolo a tijolo, para termos esse muro de proteção, né? E a gestão de vulnerabilidades, ela é muito importante. É um tijolinho ali que ela vai proteger de muitos outros problemas lá para frente, né? Então, é muito importante você sempre ter essa gestão de vulnerabilidades, avaliar seus sistemas, scans, né? E conseguir identificar ali se existe algum problema que ele pode ser tratado antes de um atacante descobrir, né? É o mais importante, eu acredito, né, Dan? E Uhum. isso também é muito relacionado a práticas de mercado, pessoal. Grandes companhias, sempre que vêm nos buscar, ou nós mesmos, quando vamos buscar fornecedores, a gente realmente pede que exista um programa de gestão de vulnerabilidade, porque é um padrão de mercado. Então, dessa maneira, a gente consegue avaliar se realmente aquela companhia tem um time de segurança focado, que vai estar olhando para as vulnerabilidades do sistema, se existe um plano para resolver essas vulnerabilidades, porque a gente sabe que contratando essa solução, a gente vai estar com as nossas informações ali, os nossos dados, eles cada vez de forma mais segura. Então, ter essa gestão de vulnerabilidade é muito importante. E ter um programa de gestão de vulnerabilidade versa com o próximo ponto que a gente vai comentar aqui, que são as certificações, né? As certificações que hoje o mercado dispõe, tanto para segurança quanto para privacidade de dados, grande parte delas também tem esse olhar voltado, né, para vulnerabilidade, budget, proteção, conscientização, plano de resposta a incidente. Por quê? Porque isso são melhores práticas de mercado, são controles que são testados por diversas empresas em torno do globo como um todo, né, onde as empresas elas fazem utilização dessas práticas, NIST, entre outras, para que isso esteja cada vez mais consolidado dentro das companhias e que isso esteja cada vez mais enraizado. Então, ter essas certificações, né, hoje para o mercado, é meio que uma atestação para o mercado que o teu time de segurança, a tua companhia, ela realmente está trabalhando da melhor forma para estar atendendo esses controles. Então, hoje aqui dentro da Pipefy a gente tem algumas certificações, né? O Danilo vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas ter essas certificações traz essa fiabilidade, essa confiabilidade e traz também uma questão que pouco se fala, que é a visibilidade da empresa
perante aos seus concorrentes, né? Quando você tem uma certificação que te garante ali um pouco mais de maturidade, de privacidade, de segurança, isso você tá um passo à frente aos seus concorrentes. Então, é super importante trabalhar dentro das certificações para que você consiga manter, né, que os processos da sua companhia estejam sempre seguros, né, estejam alinhados para que todos sigam a mesma coisa e que todo mundo saiba para onde está caminhando também, para que essa maturidade ela sempre venha aumentar. E falando da certificação, né, a gente falou também de gestão de vulnerabilidades, é importante nós termos também um plano de incidentes, né? A gente sempre fala, como o Kainan comentou aí também, o incidente ele é algo que ele vai acontecer nos dias de hoje. Nós só precisamos nos preparar para quando. E além disso, ter atitudes quando isso acontecer, né? Então, um plano de resposta a incidente, além da gestão de vulnerabilidades, ele é muito importante para isso também. Para que a gente saiba lidar quando algo der errado, né? Então, é mais uma dica que a gente pratica e também que é muito importante para a segurança. E a gente precisa levar em consideração também, pessoal, que geralmente dentro das companhias o time de segurança não é um time tão extenso assim. Então vamos dizer que 10 pessoas têm que lutar com uma gama gigantesca de atacantes que vão tentar acessar a sua companhia, acessar os seus dados. Então a gente não faz mais aquela pergunta se acontecer, é quando vai acontecer. E quando acontecer, você ter todos os seus dados ali protegidos da melhor maneira, com algum tipo de criptografia, com camadas de acesso diferenciadas para que esses acessos deles não sejam escalados e as pessoas tenham acesso à informação que elas não deveriam. Então, trabalhar nesse plano de resposta é super importante para que você possa, né, o quanto antes conseguir ter a visibilidade do que aconteceu e também responder a esse incidente, tá bom? E falando um pouquinho sobre, né, a garantia que a gente tem que tratar os dados, né, dentro da nossa companhia de forma adequada, um dos pontos mais importantes que a gente tem que trazer, né, falando um pouquinho também da gestão desse programa de privacidade e de segurança, é falar um pouco sobre privilégios, né? Dentro da Pipefy e acredito também em diversas outras empresas, as pessoas utilizam sempre aquela regra do menor privilégio para autorização de acesso a dados, né? Então, não é diferente quando você for gerenciar a segurança e a privacidade para o seu negócio. Quando você consegue definir os privilégios de acesso das suas equipes, dos seus times que vão ter acesso a essa informação, você vai garantir que esses dados eles estão sendo acessados da melhor maneira e realmente só por quem deve acessar, tá? Então, você tem um programa ali e gerir esses acessos baseando no menor privilégio, você vai garantir com que as pessoas que realmente saibam que estão trabalhando e estão fazendo acesse àquela informação, né? Sempre atentando-se, né, para o privilégio do dado da maneira mais segura possível, tá bom? Boa. E no slide anterior, né, nós falamos sobre ali a tríade de segurança, né? Para quem não sabe, é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Então nós trabalhamos sempre nessas três frentes principais. Só que hoje nós temos essa frente principal que nós estamos falando para vocês aí agora, que é a frente de privacidade, né? Então nós temos agora, basicamente, né, vindo aí 4 pilares principais, né? Da segurança, né, da informação. E falando de privacidade, né, a gente fala também um pouco de rastreabilidade, né? É importante você saber como o seu dado está sendo tratado, onde ele está sendo tratado, quando ele está sendo tratado, né? Então é ter uma rastreabilidade do dado, onde isso está sendo utilizado, né? Porque temos muitas vezes pessoas que fazem um mau uso dessas informações e não sabem onde essas informações estão, né? Isso é muito importante para que você possa ter, né, o controle disso, né? Então, se você não tem ali uma rastreabilidade disso, é muito fácil de o dado se perder, né? Justamente, justamente. Então é super importante, né, o que o Danilo falou, você ter um sistema que possa rastrear, né, o acesso a essas informações, rastrear como, né, fizeram o acesso, quem que foi, em qual momento, porque tendo essa rastreabilidade, você consegue manter um sistema mais seguro e mais vigiado. Então é super importante a gente entender quem que está fazendo o tratamento daquelas informações, justamente para que a gente não fuja também
das bases legais para o tratamento dessas informações, né? É sempre importante manter essa rastreabilidade, porque as certificações também necessitam que você tenha uma trilha auditável para que a rastreabilidade ela seja comprovada, e também isso garante mais maturidade e segurança para quem está tratando essas informações, porque ali ela vai ter a confiança de que as informações que ela está tratando estão sendo rastreadas ali, que o time realmente que tratar isso, né, o time do CIEM que tratar aquilo dali vai entender que aqueles dados eles estão sendo tratados da melhor maneira possível. Além disso, também é super importante a gente buscar o conhecimento das atividades que envolvem dados dentro da companhia, né? Antigamente se tinha uma mania muito ruim de coletar qualquer tipo de dado, porque um dia iria se precisar daquele dado e diversas bases de dados enormes foram montadas, e quando elas vazavam, era um Deus nos acuda, né? Então hoje você ter o conhecimento do que você está registrando e só registrar realmente os dados qual você vai utilizar no seu dia a dia, dentro da sua companhia, é super importante, porque isso você acaba reduzindo um pouco do risco atrelado a esse dado que está sendo registrado, e você também consegue definir quais são as medidas técnicas de segurança e as medidas corretas de segurança para quais aqueles dados eles vão precisar ser aplicados. Porque não adianta nada você ter uma massa enorme de dados, não aplicar nenhum tipo de segurança e no momento que isso vazar, você achar que tudo acabou acontecendo contra a sua companhia. Não, você precisa trabalhar para que isso esteja alinhado ali com as suas políticas, com os seus procedimentos e com as necessidades que aquele tipo de dado que foi armazenado ele precisa. Então, se for um dado sensível, classificado ali, você precisa ter um controle de segurança um pouco maior, um controle de privacidade um pouco maior. Se for uma informação que a sua empresa classificou, né, como pública, já é um dado que não vai trazer tanto prejuízo caso ele seja vazado ou ele seja compartilhado externamente. Então, a classificação desses dados que você tem dentro da tua companhia também é sempre muito importante, né? Manter esse conhecimento sobre a base de dados que você tem, esse mapeamento de dados que você tem dentro da sua companhia, é muito bom para que você consiga trabalhar isso de forma mais inteligente dentro da sua empresa, tá bom? E levando em conta com que existe essa questão do conhecimento, é você manter o conceito de privacidade sempre muito bem definido, para que todo mundo que esteja na companhia entenda o porquê que essas medidas de privacidade elas são tomadas e esses controles são feitos, né? E também manter esse propósito sendo defendido por todas as áreas dentro da companhia, porque não adianta nada o time de segurança, o time de privacidade, né, os times internos ali de controles estarem trabalhando para que esses dados e essas informações elas sejam protegidas da melhor maneira, se eles não sabem o propósito disso, se o seu time de vendas não sabe o propósito disso, se o seu time de pessoas não sabe esse propósito. Então, passar esse propósito também para essas outras equipes é super importante, porque todo mundo vai comprar essa ideia e vai cada vez mais no seu dia a dia, né, inserir mais essas questões de privacidade e proteção de dados para que isso se torne uma cultura dentro da sua companhia. Pode ir pro próximo lá, por favor. Boa. E agora acho que o que a gente quer saber é como aqui na Pipefy a gente trabalha com todos esses pontos que vocês trouxeram aqui para nós. Boa. Esse slide aqui eu vou detalhar para vocês um pouquinho como que a gente faz aqui dentro do nosso programa de privacidade, né? Para ter noção do que a gente faz com os dados, de que maneira que esses dados eles são definidos dentro dos seus escopos, de que maneira a gente faz para que a gente diminua cada vez mais o risco de acontecer alguma coisa com esses dados, né? Porque o risco é inerente, a gente sabe que ele tem, mas a gente, cada vez que a gente pode reduzir mais esse risco, melhor mais maduro a gente tem o nosso programa de privacidade. Então, como eu comentei para vocês anteriormente, o acesso é uma parte muito importante junto com o nosso time de gestão de identidade. A gente tem um time focado em gestão de identidade dentro da Pipefy, onde ele gere, né, as soluções e o acesso das pessoas a essas soluções. Então, dentro dessas soluções onde a gente tem algum tipo de dado armazenado, somente pessoas classificadas ali que podem ter acesso. Então, a gente tem todo um processo, né, de gestão de identidade, onde a gente utiliza o Pipefy para fazer essa gestão, a gente armazena dentro dos cards bem certinho quem, o como e o porquê aquela pessoa precisa daquele tipo de acesso, para que a gente garanta para as nossas certificações, para as nossas auditorias, que os dados eles estão sendo dados e revogados da melhor maneira possível e sempre baseado numa explicação bem complexa, né, do porquê daquela pessoa precisar estar tendo acesso àquele tipo de informação. Nós também trabalhamos registrando, né, o tratamento dos dados que a gente tem. Então, hoje na Pipefy não existe nenhuma solicitação, né, de dados para terceiros ou para clientes ou para colaboradores, onde a gente não saiba
que a gente não tenha registrado. A gente trabalhou fazendo esse registro, né, esse mapeamento de dados durante os 2 primeiros anos do nosso programa de privacidade dentro da companhia, onde a gente foi, né, escovando o bit, como a gente fala, tentando buscar dentro de cada equipe quais processos de dados tinham, como esses dados eles eram tratados, de que maneira que esses dados eles eram acessados, né, para que a gente pudesse registrar cada tipo de tratamento, cada base legal para os dados que eram coletados dentro da Pipefy. Isso levou bastante tempo, mas isso também, com o passar, né, do tempo, nos trouxe mais maturidade para o nosso programa, onde a gente conseguiu adquirir uma das certificações da ISO, que é a 27701. Falando um pouquinho também sobre essa questão do registro do tratamento, o mapeamento do dado foi uma parte muito importante, né? Porque a gente só conseguiu fazer esse registro de tratamento e definir a base legal no dado momento em que a gente finalizou o mapeamento de dados dentro da companhia, né? Que foi onde a gente conversou com todas as áreas de negócio, foi no momento em que a gente conversou com as pessoas que eram, né, envolvidas no tratamento dos dados, que acessavam os dados, que faziam algum tipo de movimentação de dados dentro da companhia, e mapeando as atividades dela e baseando o risco da atividade delas também dentro desse mapeamento, foi onde a gente conseguiu também seguir com a maturidade do nosso programa. Um outro ponto que a gente traz desde do início dos nossos trabalhos, né, focados em privacidade e proteção de dados da Pipefy, é o Privacy by Design, que também versa muito com a questão da conscientização e do propósito, né? A gente traz para todas as equipes dentro da companhia que, se elas pensarem em privacidade e segurança desde o início de cada novo processo ou programa que elas forem desenvolver dentro da Pipefy, aquele processo, aquele programa já vai nascer muito mais maduro do que processos antigos que a gente não tinha essa visibilidade, que a gente precisou aplicar a privacidade dos dados e a segurança da informação depois. Então, fazer com que esse conceito esteja na cabeça das pessoas, ele é super importante. Então, as pessoas, quando pensam com Privacy by Design, com Security by Design, que se acaba se tornando, né, Privacy by Default e Security by Default, a gente consegue ter uma companhia mais segura, uma companhia mais protegida relacionada a dados e aos seus acessos, seus escopos internos, e essas pessoas elas conseguem entender, e isso se torna comum num fluxo de desenvolvimento, num processo de gestão de colaboradores e outras coisas. E é importante também falar que a gente precisa ter isso escrito em algum lugar, né? É muito bonito a gente vir aqui comentar, falar sobre o assunto, só que quando um colaborador precisa ter acesso a essa informação, ele tem que vir perguntar diretamente a gente. Quando a gente precisa falar com um terceiro, a gente tem que ir lá. É muito importante que você tenha políticas e processos e procedimentos definidos e publicados para que toda a sua companhia tenha acesso a essa informação. E quando ela tenha dúvida, ela saiba onde se basear. E também para terceiros, quando forem perguntar sobre o seu programa de privacidade, seu programa de segurança, eles terem a confiança que aquilo ali realmente está sendo escrito num lugar e ele está sendo cumprido pelos seus colaboradores. Então é muito importante que as suas políticas elas estejam sempre gerenciadas e sempre dentro de um prazo de validade que os frameworks pedem, né, para que as pessoas elas realmente tenham acesso a essa informação aí da melhor maneira e mais atualizada possível. E além disso, né, é preciso que a gente mantenha sempre em primeiro lugar o atendimento aos titulares, né? A gente sabe que os titulares de dados são as pessoas mais importantes dentro do fluxo de dados, porque realmente são elas que definem o que se pode ser feito ou não com essas informações. Então, você manter um canal aberto, um canal que seja de fácil acesso aos titulares de dados é super importante, porque isso traz confiabilidade também para o teu programa e traz confiança para o titular do dado que a empresa realmente está fazendo o melhor e que está atendendo, que está olhando para ele realmente como uma pessoa, não como um dado, como um número. Quando você tem uma transparência junto com esse titular de dados, é super importante e isso você acaba gerando uma pessoa que vai falar bem da sua companhia para outras pessoas, para outras empresas, isso também vai acabar gerando uma boa reputação para sua empresa, tá bom? Pode ir para o próximo, lá, por favor. E aqui o Dan vai comentar um pouquinho com vocês um pouco sobre o nossos programas de certificação, bug bounty e outras coisas. Vai lá, Dan. Boa, pessoal, falando um pouco de segurança, né? Então eu gostaria de trazer um pouco de algumas práticas e o que nós temos aqui na Pipefy, né? Compartilhar com vocês aí o dia a dia do nosso time de segurança mesmo. Então, algumas metodologias que nós aplicamos, controles e etc. E trazer para vocês como nós mantemos o Pipefy confiável, o Pipefy seguro, o Pipefy de uma forma aí bastante protegida, né? Principalmente para os nossos clientes, mas também na proteção da nossa plataforma. Hoje nós temos aqui na Pipefy pentests, né? Então nós executamos aí cada quarter
um pentest interno. Nós temos times especializados aqui dentro da Pipefy que fazem esses pentests da nossa própria infraestrutura, nossa própria plataforma, né? Nós temos esses reports, nós trabalhamos em cima dessas vulnerabilidades que são geradas também, né? Também fazemos alguns pentests externos aí durante um tempo também, então a gente tem essa periodicidade, essa variedade aí também. Nós temos uma gestão de vulnerabilidades bem robusta aqui dentro da Pipefy, então nós temos vários scans, a gente está tendo aí um controle de tudo, né? Desde nossos sistemas operacionais até o cabo de rede dos nossos funcionários, né? Então a gente tem todo esse controle aí de vulnerabilidades da nossa plataforma, nosso produto. Nós temos um monitoramento constante, né? Nesse monitoramento constante aí a gente monitora todos os tipos de interações na nossa plataforma para a gente pegar anomalias, coisas que estão acontecendo fora do comum. Nós já tratamos proativamente. Inclusive, nós temos uma solução nossa aqui que responde incidentes automaticamente. Se chama um SOAR. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente uma orquestração de segurança, né? Ele responde a incidentes quando eles acontecem. Isso nos dá uma vantagem porque muitas vezes para investigarmos um incidente, agirmos sobre ele, a gente leva um tempo, né? Então ele resolve ali muito rápido e tempo a gente sabe que quanto mais tempo um atacante ou alguém que está explorando algo tem, mais vantagens ele tem, né? Então a gente tem que ser o mais rápido possível. E aliado a esse monitoramento constante, nós temos machine learning, nós temos times de machine learning dentro da Pipefy que trabalham para nos ajudar a desenvolver soluções de segurança internas. Então, hoje nós conseguimos identificar um abuso, se ele estiver acontecendo na organização de um cliente, no pipe de um cliente, uma feature específica, porque nós temos muitas features que são públicas, né? Então, nós precisamos ter essa visibilidade e essa ação, né? E esse machine learning, ele traz esses insights, elimina muitos falsos positivos para nós, e ele também age sobre esses problemas, né? Nós temos também um programa de bug bounty, então, se alguém aí que está participando quiser participar, é só testar o Pipefy, né? Hoje nós temos um VDP, né? Basicamente, o VDP, ele é uma metodologia de bug bounty onde nós não pagamos recompensa em dinheiro, mas nós temos um hall da fama, né? Onde a gente coloca ali o LinkedIn da pessoa, coloca os dados e tudo mais, se ela quiser participar. Caso ela encontre, né, algum problema aí, ela possa reportar para a gente. Então, nós temos esses canais também para que os atacantes reportem para nós, os pesquisadores de segurança, né, reportem para nós. Nós também trabalhamos muito com treinamentos aqui na Pipefy internos, como a gente falou para vocês, conscientização. Então, treinamentos de phishing, treinamentos de segurança. Inclusive, esse aqui é um treinamento de segurança que nós estamos trazendo para os nossos clientes. Então, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha, como eu falei para vocês, através do machine learning, com prevenção de abuso, né? Então a gente acaba trazendo ali essa prevenção de abuso através do machine learning, monitoramento constante, né? Nós atuamos em cima disso. A gente tem IDS PS, a gente tem firewalls robustos, melhores soluções de mercado, com várias configurações aí, regras. Nós temos também autenticação multifator, né? Dentro do Pipefy, isso é muito legal, que isso traz um benefício aí para todos os nossos clientes, né? Então, além de ter uma senha segura, você pode ter uma autenticação multifatorial. Nós temos dentro da Pipefy times de segurança específicos. Então, nós temos Red Team aqui dentro da Pipefy, nós temos um Blue Team, time defensivo, nós temos um time de AppSec. Todos esses times trabalhando em conjunto para uma maturidade de segurança e proteção do nosso produto, né? Então, nós trabalhamos com cadeiras específicas aqui para uma maturidade de segurança. Então, tem uma pessoa cuidando do código, tem uma pessoa cuidando do produto, tem uma pessoa cuidando das proteções e defesas, tem uma pessoa aqui com um chapéuzinho de atacante dentro da empresa, achando vulnerabilidades, achando falhas e corrigindo. Então, nós temos todo esse ecossistema aqui internamente. Usamos as melhores soluções de cloud e também com isso o padrão de responsabilidade compartilhada, né? Então tem todo esse controle também, né? O cloud até um certo ponto ele garante, né, essa proteção. Então nós usamos aí clouds de mercado mesmo, como a AWS, por exemplo. Então soluções aí que são referências, né, de mercado. Dentro do Pipefy, nós temos controle de acesso granular também, nós conseguimos criar perfis com acessos específicos e tudo mais.
E para tudo nós temos criptografia avançada, né? Tanto de trânsito quanto qualquer outra criptografia, nós temos criptografia avançada aí. Então, só trazendo mais um pouco ali do que a gente falou, né? A gente tem conformidade aí com os mais altos padrões de segurança, então nós temos adequação com SOC 2, SOC 1, a GDPR, LGPD, a gente tem hoje, nós somos certificados ISO 27001, ISO 27701, ISO 27018. Então, nós temos tecnologias aqui que nos ajudam a proteger, né? Tecnologias que vêm de quebra para trazer aí para a gente mais robustez, né, e maturidade de segurança. Se vocês quiserem também conferir mais, né, tem ali um QR Codezinho aí do lado para vocês darem mais uma olhada aí em mais coisas que nós fazemos, né? Nós trouxemos um overview aqui, mas tem bastante coisa, né? A gente pode ir para o próximo lá. Boa. Dan, sobre o programa de bug bounty que você comentou, eu enviei também aqui no chat mais detalhes e também o link para quem se interessar em participar. Combinado. Bom, falando um pouquinho, né, sobre as certificações ainda e o que a gente faz dentro dessas certificações para que a gente possa ter uma governança e um compliance bons e maduros dentro da Pipefy, a gente trabalha com as certificações, né, como o Danilo falou, a 27001, a 27701 e a 27018, 27018, para que a gente tenha processos e procedimentos seguros, né, para que a companhia ela esteja totalmente alinhada e entregando o que a gente precisa para que a gente tenha uma maturidade dentro dos nossos programas aqui dentro da empresa. Então, é super importante que a gente tenha esses frameworks internacionais implementados dentro da Pipefy, para que a gente tenha um norte de como seguir e também saber que a gente está fazendo o que já foi testado e o que funciona fora. Então, a gente tem aderência a essas 3 certificações, onde a gente já vem recertificando há alguns anos seguidos aí. Então, a gente consegue manter uma maturidade sempre crescente dentro dessas certificações, é super importante. A SOC 1 e a SOC 2 também para atingir mercados externos, né, principalmente o mercado dos Estados Unidos, que é um mercado que solicita bastante que a gente tenha esses tipos de certificação, e até até a SOC 1 ali voltada para questões financeiras, né? Então, alguns bancos nos solicitam alguma coisa relacionada a esse tipo de segurança. Então, a gente está sempre trabalhando dentro desses programas de governança aí para que a gente consiga alcançar as melhores notas e a gente consiga alcançar o melhor nível de maturidade possível. O Danilo falou um pouco sobre esse programa. A gente tem um overview de segurança dentro da nossa página de segurança, onde estava naquele QR Code no slide anterior. Lá você consegue ver dentro desse documento todo um overview do nosso programa, como a gente trabalha aqui dentro da Pipefy, focado, né, em governança e compliance também, que é muito importante para que a nossa companhia ela siga mantendo esse padrão que a gente já tem há algum tempo. Então, fazendo essa ponte, né, para essas necessidades que a gente tem dentro de governança e compliance, a gente consegue, né, ter um controle de acesso avançado dentro do Pipefy, que foi o que o Danilo falou. A gente consegue gerenciar dentro dos pipes, dentro das organizações, cada tipo de acesso para cada coisa. Então, a gente consegue fazer com que dentro de uma organização, somente algumas pessoas vejam todos os pipes que existem, somente outras vejam cada card que existe dentro dos pipes. Então, é muito importante isso para que vocês tenham essa gestão mais granular dentro da empresa de vocês também. A gente também tem, né, o gerenciamento de identidade para acesso ao Pipefy, que seria o LDAP e o SSO também, que as empresas pedem muito para a Pipefy. A gente trabalhou para ter essa segurança a mais para fornecer para vocês também, garantindo essa integração, né, no gerenciamento de identidade com o ambiente dos nossos clientes. E a gente também tem opções de hospedagem diferenciadas para cada tipo de cliente, né? Clientes que preferem ficar no multi-tenant por ser um produto mais barato, mas que tem toda a garantia do single tenant, e clientes que preferem ter, né, a sua instância separada ali, como por exemplo bancos, eles preferem ter a sua instância separada e porque o Bacen pede também, então a gente também tem essa opção. Então é muito importante que a gente consiga entregar para os nossos clientes diversos cenários, mas nenhum desses cenários abandonando ali a maturidade, tanto em segurança quanto em privacidade, que é um ponto que a gente bate bastante sempre que a gente conversa com os nossos clientes, né? Que é um ponto que aqui dentro da Pipefy isso não é negociável. Sempre quando esbarra algo em proteção de dados, em privacidade, no final das contas a palavra final é nossa, porque o pessoal sabe
o quanto isso é importante para que a gente tenha uma empresa relevante dentro do mercado. Então, trabalhar em cima desses pontos que a gente trouxe para vocês é super importante, também nos faz nos tornar uma empresa mais madura, e é o que a gente faz dentro dos nossos benchmarks e conversas com outras empresas, os pontos que a gente leva para discussão. É trazer essa voz para esse time de segurança, para esse time de tecnologia, de governança, e fazer com que esse time ele seja participativo dentro com outras áreas também das suas empresas, tá? Pode ir para o próximo lá, por favor. Boa. Acho que agora o assunto do momento é a AI. E Boa. Boa. Aqui a gente vai fazer um bate-bola, eu e o Danilo, falando um pouquinho sobre AI, né? Aqui na Pipefy a gente tem a Pipefy AI para auxiliar vocês na utilização dos cards, dos pipes. Ela faz criação de pipes e cards. Vocês também podem encontrar bastante conteúdo sobre Pipefy AI no nosso site lá. Acredito que vocês vão ter bastante informação para entender como que funciona isso dentro da nossa companhia. E a gente sempre quer trabalhar, né, para proteger os dados da empresa, dos nossos clientes, dentro dessa inteligência artificial. A inteligência artificial se tornou, né, nos últimos tempos, eu acredito que o assunto mais falado na internet, principalmente dentro dos times de segurança, dentro dos times, dentro das empresas que querem automatizar, querem fazer com que as entregas sejam mais rápidas. Então, utilizando uma inteligência artificial é um ponto para se conseguir essa eficiência de negócio muito mais rápido. Então, um dos pontos que a gente trabalha aqui dentro da Pipefy para que a gente possa ter uma AI mais confiável, né, para dar para esse acesso para os nossos clientes, é trabalhar na governança e na conformidade dela, né? A gente precisou implementar políticas e procedimentos robustos dentro da companhia para poder definir a utilização da inteligência artificial dentro do nosso negócio. Porque se a gente também não coloca limites na utilização dessa inteligência artificial, a gente pode acabar esbarrando talvez num compartilhamento não autorizado de dados com essa IA. Esse dado pode ser utilizado para treinar algum modelo de IA externo e essa informação ela acabar sendo vazada. Então, a gente tendo essas políticas implementadas, esses procedimentos robustos também, a gente conseguiu fazer com que a IA ela tivesse tido um avanço muito rápido dentro da Pipefy, a ponto da gente conseguir fazer com que essa inteligência artificial se tornasse um produto que a gente pudesse fornecer para os nossos clientes. Então, a gente sempre, baseado nas legislações, né, e nas regulamentações, a gente conseguiu fazer a criação dessa conformidade e governança dentro da companhia. Então, a gente utilizou como base, né, o projeto de lei 2338, né, de 2023 e a ISO 42001. Por mais que a gente ainda não é certificado nessa ISO, né, e esse projeto de lei ainda seja um projeto, eles versam muito bem sobre o que é a IA e as necessidades de governança que a IA precisa ter dentro das companhias. Então, baseado nisso daí, a gente conseguiu criar esse tipo de documentação e também explicar e repassar para os nossos colaboradores e para os nossos clientes também de que maneira que a gente trabalha com essa governança dentro da Pipefy. Né, Dan? Se você quiser comentar um pouco sobre segurança e a privacidade também dentro da IA que a gente conseguiu aqui dentro da Pipefy, seria interessante. Bom, importante também, né, quando a gente fala de IA, né, eu vou trazer alguns pontos aqui já diretos do que a gente está falando, né, é a parte da gente conseguir, né, adequar ela somente para o que a gente precisa. Eu acho que isso é segurança, né? Então a gente ter o escopo do que a gente quer para IA. Então acho que isso é importante. A IA muito ampla, ela pode causar problemas de segurança e privacidade, né? Eu acho que esse é um grande passo aí para a gente poder garantir, né? Ou seja, criar mecanismos ali que a gente possa identificar o que está sendo usado também é importante, né? Ali a parte de transparência e explicabilidade também, né? A gente garantir, né, que os sistemas de IA sejam transparentes também. É, Gerenciamento de riscos, né? A gente já tem um gerenciamento de riscos aqui na Pipefy, então é importante ter a IA dentro desse gerenciamento de riscos, né? E também muitas vezes fazer um gerenciamento de riscos exclusivo, porque IA é uma coisa nova, né? A gente viu vários casos aí de empresas que tiveram dados vazados usando o chat GPT incorretamente, né? Então são coisas que a gente precisa ter esse controle. E educação também ali, conscientização, é importante que a gente conscientize, né? Mostre para os nossos colaboradores ou pessoas que consomem, clientes também, como fazer o bom uso, né? Para que dê muito certo ali, para que a gente não tenha problemas, né? E também, quer comentar sobre o último ali também, Kainan? Posso falar sim ali um pouquinho sobre a cooperação e o compartilhamento do conhecimento, né?
É muito importante que, por esse tema ser um tema muito novo, a gente apoie dentro da companhia o compartilhamento das ideias dos times que estejam trabalhando com a inteligência artificial, porque a gente sabe que todo dia sai um artigo novo, todo dia sai uma inteligência artificial nova, todo dia sai alguma coisa que acaba revolucionando um pouco do que a gente achava que a gente sabia no dia anterior e hoje já se tornou obsoleto. Então, a gente fazer a cooperação e o compartilhamento desse conhecimento é super importante para que a empresa toda esteja na mesma página, né? Para que os colaboradores todos estejam na mesma página e que todos consigam aplicar o seu conhecimento da melhor maneira possível, porque eu parto do conceito que ninguém sabe tudo o tempo todo. Então, você fazer esse compartilhamento, todas as áreas tendem a ganhar, a empresa tende a ganhar também, e eu acredito que o produto de vocês também tende a ganhar. Então, é muito importante que esse compartilhamento ele seja de conhecimento ele seja feito entre as áreas, tá bom? Boa. Bom, agora vamos aqui para os lembretes, vamos finalizando e em seguida a gente vai ter as perguntinhas daqui do Q&A. Eu acho que pode seguir aqui com os lembretes e as considerações ali finais do uso, né, da vantagem para alguns departamentos. Show de bola. Então, né, resumindo aí o que a gente falou, é super importante que na utilização da IA, a segurança e a privacidade, elas sejam essenciais. Que a gente não deixe isso passar, né? São pontos muito importantes. A governança também é um ponto que você não pode abrir mão em qualquer coisa, principalmente na IA, por ser uma coisa muito nova, ainda não 100% regulamentada. Então, estude muito as IAs que você vai utilizar, busque saber sobre a conformidade delas e siga sempre dentro da legislação, né? Nenhum atalho pode ser tolerado nesse uso de novas tecnologias, né? A gente também precisa utilizar IAs que sejam justas e imparciais, né, pessoal? A gente não quer que nenhuma inteligência artificial que fale em nome da nossa empresa ela saia falando asneiras para os nossos clientes. Então, utilizem modelos de treinamento o mais justos e os mais imparciais possível para que a sua IA ela seja utilizada da melhor maneira dentro do seu produto, né? Cuide para que a sua IA ela não siga vieses e nem treine com base sem procedência, né? A sua IA ela fala pela sua empresa, é a cara da sua empresa. Então tome muito cuidado de que maneira que você desenvolve ela. E a IA ela também não deve tomar decisões que não sejam supervisionadas, né? A gente não sabe em que ponto isso pode parar. Então sempre mantenha os limites da sua IA, as rédeas da sua IA, para que você não tenha problema com os seus clientes e com os teus usuários das suas plataformas em si. E também é muito importante que a IA ela seja utilizada não para substituir, mas sim para auxiliar o dia a dia dos seres humanos, das pessoas que precisam daquela IA para uma produtividade melhor, que é aquelas pessoas que precisam da IA para entregar resultados melhores. Então, utilizar a IA justamente como um apoio, né? E não como algo que vá suprir ainda um ser humano que está fazendo aquele trabalho. Por quê? Porque hoje a tecnologia que a gente tem ainda não é capaz de tomar decisões baseadas de melhor maneira para que isso seja entregue para os nossos clientes. Então, a IA ela tem que estar ali como um apoio e não como uma verdade absoluta, tá? Então, é muito importante que a gente foque nesses pontos na utilização de IA dentro das companhias em si. Pode ir para o próximo lá, por favor. E aí o Dan Boa. vai falar um pouquinho, né, dos valores aí que a gente vai agregar aos setores aí utilizando a segurança e a privacidade dos negócios e a utilização de IA também, né, Dan? Boa. É, a gente pode utilizar, né, tanto segurança IA aí em todos os setores, né? Para o RH a gente consegue ter processos validados ali, né? Tratamento de dados, garantindo a integridade ali dos colaboradores. A gente tem uma facilidade para envolver usuários externos e internos, né? Padronização de solicitações, a eliminação ali de informações faltantes. Na parte de IT, a gente tem integrações seguras com a API, outras plataformas, gerenciamentos de usuários avançados e controles fechados ali, que a gente pode assegurar ali essa governança dos processos, né? E a gente tem também a criação de workflow ali pelas próprias equipes de negócios, né? Com segurança sempre. E na parte de compra, a gente tem também ali, a gente consegue agregar valor, principalmente para solicitações de compras padronizadas, automatizadas, com visibilidade ali de status para os solicitantes, processos inteiramente centralizados de aquisição, né, desde o início até a emissão de um pagamento, por exemplo, né, e controle sobre custos ali, gestão aprimorada também desses fatores. Boa, boa.
Acho que temos algumas perguntinhas aqui para finalizarmos. Deixa eu ver aqui. Bom, temos uma pergunta aqui da Colômbia. O William questionou sobre como os dados sensíveis, se temos histórias de sucesso em bancos, com os dados sensíveis, temos a informação para compartilhar com o cliente. Acho que o que ele quis dizer aqui é que a gente tem história de sucesso de clientes, né, que são do ramo dos bancos e que em relação aos dados, né, os dados e as informações ali são compartilhadas com o cliente. Eu respondi pro Williams ali no chat, mas eu posso falar aqui também. William, gracias por tu pregunta. Hoy tenemos clientes que utilizan nuestro producto para gerenciar procesos y datos con sus clientes, pero el mejor camino es siempre tener la comunicación directa con el titular del dato y siempre hacer una verificación de identidad para que vos sabas que estás compartiendo la información con la persona que la solicitó. Entonces, o que yo puedo hablar para usted es que siempre que hacer una compartillación de datos, mire si la persona que le está solicitando es la persona, es el titular del dato que está solicitando el dato para ustedes y haga la confirmación de identidad. Una vez que la confirmación sea hecha, acredito que no terá ningún problema para compartir el dato. Pero sí, en Pipefy tenemos algunos casos de sucesso acerca del assunto. Boa! Temos aqui uma pergunta também do Ezequiel Souza. Hoje a plataforma do Pipefy utiliza URL aberta ao invés de usar hashes para evitar ataques de SQL injection. Qual a estimativa para mudar isso? Boa. Na Pipefy a gente tem como feature, né, você poder abrir card de qualquer lugar, você poder utilizar ali os URLs de qualquer lugar. Então, nós não utilizamos hashes nas URLs, mas nós temos inúmeras camadas de proteção contra esses tipos de ataques, né? Então, nós temos, por exemplo, uma feature exclusiva do Cloudflare, que é nosso WAF, né? Que tem a proteção contra SQL injection. Então, se você tentar fazer qualquer coisa na URL ali, colocando algum caractere de SQL injection, você vai ver que já não vai funcionar. Além disso, o nosso front-end ele não tem comunicação direta com o nosso back-end, ele passa por uma camada de proteção nossa que verifica isso tudo antes de executar, então ele não conversa diretamente com o banco. Então a gente tem essa proteção aí de back-end também. E antes disso tudo, nós temos uma proteção contra SQL injection também no nosso front-end. Então são 3 camadas. O WAF ele faz essa proteção, nós temos uma proteção front-end para isso e também uma back-end. Mas a gente também tem o nosso processo ali de VDP também, né? E é algo que é legal. Então, se alguém aí que está nesse webinar encontrar alguma falha nesse sentido ou algo que possa ser explorado, fiquem à vontade de reportar para a gente lá para que a gente possa fazer esse tratamento também. E nós temos também um SAST, né? Que ele faz ali toda a verificação do nosso código. E esse SAST, ele já traz insights, já faz uma proteção para que a gente não gere de nenhuma forma um SQL injection também, né? E tem times exclusivos olhando para isso. Boa! Temos aqui mais uma pergunta da Carolina Giovannini. Ela escreveu aqui: depois que passamos pelas ondas de projetos de adequação, vejo muitas organizações preocupadas com o monitoramento do programa de privacidade, especialmente com a construção de indicadores e métricas. Como vocês enxergam esse tema por aí? Como usuária, penso que o Pipefy oferece bons recursos para a mensuração. Concordo contigo, Carol. Dentro do Pipefy a gente consegue fazer uma gestão muito bacana do nosso programa de privacidade ali, com os dashboards, com as métricas, é muito visual. A gente consegue fazer também um controle das entregas, das solicitações de titular. Então, hoje, dentro do Pipefy, sim, a gente consegue fazer uma gestão bem visual e de métricas dos nossos controles, principalmente para as nossas auditorias também, onde a gente precisa ter, né, lembretes de atualização de documentação, de resposta, né, a incidentes, de RIPDs que a gente tem que gerar para processos novos de tratamento de dados. Então, eu vou ter que concordar contigo e puxar a sardinha para o lado do Pipefy. Realmente aqui
A gente, com a nossa solicitação, por ser uma companhia de gestão de processos, né, gerir esse processo e ter essas métricas é algo muito fácil dentro do nosso produto. Então, hoje a gente consome, né, a gente fala que a gente come a nossa própria comida, hoje a gente realmente utiliza o Pipefy tanto para solicitações de segurança quanto de privacidade e diversas outras solicitações também de governança de tecnologia dentro da companhia. Com uma coisa bem visual, né, a gente consegue realmente gerar relatórios ali e dashboards para apresentações executivas também. Então, é uma solução bem completa e consegue nos atender, com certeza. Boa. Agora temos aqui, acho que mais duas perguntinhas também do Ezequiel. Então, vamos aqui para a penúltima pergunta. A plataforma permite que todos os membros vejam as conexões que um card possui e podem clicar nelas e criar cards conectados manualmente. Há alguma previsão de implementar uma proteção para esconder isso do membro e somente administradores poderem ver ou interagir? Boa. Nesse caso, até respondendo aí o Ezequiel, a gente vai ter um curso também sobre mais sobre essas partes de permissões, né? Fica o spoiler aí da Pipefy, onde nós vamos falar um pouco como funciona essa feature. Mas hoje, dentro da Pipefy, nós temos uma feature de controle de usuários. Então lá a gente consegue dizer o que cada perfil vai poder acessar, onde ele vai poder acessar e qual tipo de informação ele vai poder ver. Talvez seja interessante conversar com o pessoal de CSM ali para eles darem um help ali a configurar essas permissões. Nesse caso, a gente consegue fazer vários tipos de granularidade, né? E nesse caso a gente pode tirar, por exemplo, a visibilidade de um membro e um pipe conectado, se ele não tiver acesso também. Então a gente consegue fazer isso, sim. Boa. Aí, mais uma perguntinha aqui do Ezequiel também. Ele perguntou sobre os arquivos anexos na plataforma do Pipefy, tem a URL também aberta sem a hash. Há alguma previsão para mudar isso, para evitar que alguém mude a URL e ter acesso indevido aos arquivos? Acho que o Dan já respondeu ali essa pergunta, mas se quiser complementar. Sim, inclusive eu não sei se é o anexo mesmo, né, do Pipe, até se você quiser depois dizer que mandar um e-mail pra gente no security com mais detalhes e tudo mais, a gente tem ele assinado, até vou mandar no chat um exemplo, a gente usa um hash, né, de uploads ali, ele tem um hash bem grande também para a gente proteger, né, essa URL, né, então, e temos algumas proteções também para que não haja um discovery, né, e ele é autenticado também, para ela funcionar. Boa, acho que foram essas. O Ezequiel agradeceu aqui pelas respostas. Não temos mais perguntas e acho que é isso. Temos 2 minutinhos aí. Queria agradecer primeiro ao Kainan e ao Danilo por compartilhar aqui conosco um pouquinho sobre esse assunto que é super extenso e a gente tem, acho que, muita coisa para falar, mas foi super bacana, trouxe muito conhecimento, acho que, para todo mundo que está aqui participando. Então, agradecer aqui a presença de vocês. Agradecer também a presença de todo mundo que entrou aqui no nosso Meetup. Que tirou um tempinho para nos assistir aqui, para nos ouvir. E para aqueles que não conseguiram participar, a gente vai enviar a gravação para vocês também que participaram por e-mail. E ao finalizar aqui o Meetup, vocês vão ter a oportunidade ali de nos enviar um feedback e nos ajudar, então, a continuar trazendo conteúdos relevantes para melhorar ainda mais os nossos eventos aqui online. Para quem ainda não é membro na comunidade, vou enviar aqui também no chat o link para se registrar lá na comunidade, onde vocês vão conseguir ter mais acesso às novidades, né? Continuamente ali as novidades de produto, as novidades da Pipefy e também aos nossos eventos online presencial. Como o Dan falou ali no final, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão relacionada à segurança, a gente tem aqui esses 2 contatos, então security@pipefy.com e o dpo@pipefy.com. Então fiquem sempre à vontade para enviar e-mail, que o nosso time de segurança vai estar ali à disposição para respondê-los. E é isso, pessoal. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu, Até a pessoal. próxima. Até Tchau. mais.